Oi, eu sou Simon Fernandes, sou artista. Estou participando da mostra Dear Amazon no Centro Cultural Coreano. Esse projeto começou em 2019 em Seul, no Ilmin Museu, e era uma reunião de artistas coreanos e brasileiros para pensando e trazendo trabalhos sobre nossa atual relação com a natureza, com os nossos recursos e com a materialidade. O primeiro trabalho se chama Paraíso Tóxico, é um espaço digital desenvolvido para uma exposição que acontece num outro lugar, nesse lugar dos dispositivos, do desktop, do celular. É um trabalho que se relaciona muito com essa coisa dos games, essa nossa relação que a gente tem com outros espaços que são fora desse espaço analógico, né, que eu não vou falar nem físico. Então, é pensando uma nova materialidade, né, essa materialidade digital, matéria-luz, que é uma matéria que a gente se relaciona constantemente e de repente não percebe, né? Então, esse trabalho ele traz para o ambiente esse lugar, o lugar do digital, o lugar da matéria de luz. Esses trabalhos são objetos instalativos e são quadros feitos com manta asfáltica derretida, são linhas horizontais derretidas com maçarico, e eles têm uma forte relação, assim, uma forte referência com uma tradição mesmo visual coreana, Makpyong, que tem a ver com essa questão de elementos que valorizam o vazio, valorizam elementos que são assimétricos, que ocorrem acidentalmente, naturais como veios de madeira, no caso aqui, esses pingos que escorrem, né, como do asfalto, e ao mesmo tempo são representações de linhas horizontais, né, que se referem ao horizonte, né? São possíveis horizontes que se dissolvem, horizontes que se tornam turvos, né? Parece que dentro desse contexto de pandemia a gente ficou cada vez mais difícil a gente pensar além ou se programar para uma coisa na frente, a gente não sabe, tá cheio de imprevistos acontecendo. Então esse trabalho ele fala um pouco sobre isso, sobre turvações de uma linha do horizonte, de horizontes. E o primeiro trabalho ele cria uma relação com essa instalação aqui, que é Metade Água, Metade Silêncio. 2 é a continuação de uma pesquisa que eu tenho feito com essa relação entre líquidos, luz. Esse trabalho ele também se relaciona com os outros 2 objetos instalativos na lateral. São trabalhos que falam sobre horizontalidades, sobre horizontes que se dissolvem, horizontes que mudam, né? E também tem um pouco essa coisa de perceber os detalhes, as nuances e a espontaneidade desse material, né? No caso, o plástico, a água, a luz, é algo que fica mesmo num lugar entre um display de comercial e água, um lugar meditativo também, de pequenos movimentos. Enfim, é um trabalho que tem a ver um pouco com esse lugar mesmo de contato entre o sintético e o natural e o cultural. Estou muito feliz em participar dessa exposição e o grupo de artistas também é incrível. Essa relação Coreia-Brasil é uma relação inusitada, porém que traz vários elementos interessantes e surpreendentes, assim. Enfim, eu acho que vale super a pena vir, visitar ou ver no vídeo. Tem muita coisa ainda para ser feita e muita coisa para se ver nisso. Obrigado. Meu nome é Marcelo D'Arienzo e eu estou participando aqui da exposição Dear Amazon, The Anthropocene, entre a Coreia e o Brasil. O projeto começou em 2019 na Coreia e agora chegou nessa nova etapa aqui no Brasil, com mudanças no trabalho, no pensamento, mas fica a mesma coisa. O meu trabalho aqui se chama Camadas da Sua Vida durante a Terceira Guerra Mundial. E é uma outra versão do trabalho que eu apresentei lá, que chamava A Sua Vida durante a Terceira Guerra Mundial, Trauma Coletivo. Esse projeto eu venho desenvolvendo há uns 5, 6 anos, mais ou menos, e ele é o resultado de várias pesquisas que vão desde como a gente habita o ambiente digital, até como a gente produz relações interpessoais socialmente, historicamente, economicamente. O antropoceno, para mim, ele tem a ver com a ideia de que as ações do homem no mundo,
elas chegaram num limite tão extenso e tão vigoroso que é impossível mais discernir o mundo dele mesmo sem a ação do homem. A gente transformou os ecossistemas da Terra, a gente transformou o clima, transformamos os metais, transformamos a nós mesmos, transformamos o ar, plástico, tudo. O ambiente inteiro está contaminado com as ações do homem. E isso faz com que seja inegável que as ações dele sejam, nossas, né? Sejam muito importantes para o que vai vir a partir de agora. E o que eu tento produzir aqui, ou na verdade, o que eu tentei produzir lá e continuo tentando, são formas de lidar com o espaço que produzem certas atmosferas diferentes, que produzem certas reflexões e caminhos entre o que está na sua frente e o que você já viveu na sua vida no passado, ou planos que você tem para o futuro. A ideia do antropoceno ela é muito interessante para mim e eu gostei muito de ter sido convidado para esse intercâmbio cultural para falar sobre isso, porque o antropoceno ele fala do limite que a sociedade humana chegou na Terra, no sentido de que o antropoceno só existe porque o homem atuou tanto sobre a superfície da Terra, ele transformou tanto tudo que foi dado pela natureza, que a sua forma de lidar com o mundo já é inegável. E ela transformou a evolução geológica, natural, climática, espacial, temporal, em todos os seus aspectos. É inegável que o homem é um fator importantíssimo para o futuro que as relações dos ecossistemas e econômicas, sociais, para nós mesmos têm. Eu acredito que a relação do antropoceno com o meu trabalho, ela está muito ligada exatamente a essa ideia de impressões atmosféricas. Como cada ação que a gente tem no mundo, ela reflete de uma forma muito intensa e muito reverberadora nas outras pessoas e no ambiente que a gente vive. Lá na Coreia, o trabalho contou com a participação de 12 performers coreanos que ensaiaram comigo durante uma semana cenas de um pesadelo, mais ou menos. Era como se a atmosfera fosse transformada por um pesadelo vivo que aqueles performances estavam proporcionando para o público. Quando você entrava naquele espaço, você sentia a densidade de todos aqueles elementos adicionados à presença corporal deles. Aqui, e nesse momento, infelizmente a gente não pode mais fazer performance, mas a gente ainda consegue lembrar. E a gente consegue lembrar de como a gente também faz performance em qualquer lugar, independentemente disso. As frases que tem no trabalho, que são: você precisa de guerra para ser quem você é. Você é muito falso. E selfies quando eu não sei de nada. Elas traduzem um pouco esse sentimento daquilo que a gente traz do passado, daquilo que a gente produz hoje em dia como cultura e daquilo que a gente imagina o futuro sendo. É muito interessante a gente pensar em camadas quando a gente está pensando na relação que o digital e o físico e o interpessoal produz. Existe uma especificidade da virtualidade que ela acontece quase que ao mesmo tempo. É a mesma coisa que a gente pensar em pensamentos. Os pensamentos eles ocupam a nossa mente de forma quase simultânea e eles vão atravessando a nossa consciência e o nosso inconsciente e tornando-se cada vez mais presentes ou não presentes nas ações que a gente toma. Talvez o trabalho pense um pouco sobre isso. O quão a gente sabe que todos esses pensamentos que atravessam a nossa cabeça estão presentes ou não. O que é inconsciente nas ações que a gente toma e o que é consciente. Especialmente agora que a gente está muito distante um do outro, que a gente tem essa sensação de não saber o que está acontecendo do outro lado da câmera do celular, do outro lado da câmera do computador, ou até mesmo do outro lado do espelho. Então, eu acho que o trabalho traz uma reflexão sobre isso. Que camadas são essas da sua vida durante a Terceira Guerra Mundial? Olá, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre a minha prática e a minha produção. Bom, normalmente eu trabalho com 4 materiais diferentes, 4 plataformas diferentes, que é o desenho, a fotografia, o vídeo e a escultura. Esses têm sido o meu material de interesse e a forma como eu tenho
feito a minha pesquisa e trabalhado na minha produção visual. Esse trabalho que eu estou apresentando aqui para a exposição se chama Pantera Negra. Ele é um vídeo de 5 minutos de duração. Ele foi gravado, ele foi produzido e editado em Londres, na Inglaterra, e ele traz 2 elementos básicos, que é o vídeo e o trabalho de edição, que para mim foi um processo muito interessante de sobrepor e encaixar imagens e trabalhar o processo de edição de vídeo como uma escultura, trabalhando as camadas e dentro do programa de edição tem essa característica e essa materialidade. Um outro elemento que traz o vídeo também é a máscara. A máscara é um objeto cênico que é utilizado ali, e eu produzi também lá na Inglaterra, e ela é feita de papier-mâché e ela tem a cabeça em formato de uma onça e por cima é aplicada uma tinta acrílica. Bom, esse trabalho é uma referência para mim a uma analogia à nossa relação humana e as dinâmicas sociais que a gente vive. Então eu trago esse animal que é tão simbólico da Amazônia, que é a onça, e trago como se fosse uma sessão de terapia. Então basicamente ali acontece uma sessão de terapia e esse animal, essa figura tão emblemática, começa a falar de questões pessoais e de sofrimentos íntimos e angústias que basicamente todo mundo vive ou todo mundo experiencia em algum momento da vida. E a ideia para mim, esse processo e esse trabalho foi um momento de pesquisa que eu estava querendo discutir dentro da minha prática como falar sobre o grande desconforto e essa relação que a gente tem com o outro, com a ideia do estrangeiro, não o estrangeiro de fronteiras, de continentes e de outros países, mas o estrangeiro como o outro corpo, a outra pessoa. E esse foi o ponto-chave que me interessava muito e que me interessa muito no meu trabalho. Esse animal foi escolhido por ter uma série de representações do folclore, da mitologia e por representar um ser extremamente místico, misterioso e violento e perigoso. E aí eu quis colocá-lo num ambiente urbano, num ambiente onde ele estava ali abrindo e discutindo questões pessoais e humanas. E tem uma passagem de Gênesis que eu achei muito engraçado da primeira vez que eu ouvi, que falava que Adão seria a pessoa, seria o responsável para nomear os animais. E aí tem essa cena em que os animais começam a desfilar na frente dele e Adão vai nomeando aqueles animais. Isso ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando sobre essa responsabilidade ou essa hierarquia onde o animal não tem o direito de se identificar ou encontrar um nome para se classificar, e sim o homem. Então esse distanciamento e essa barreira que existe na concepção de humanidade e natureza e o animal, para mim sempre foi uma fonte interessante de pesquisa. E eu quero, através desse trabalho, discutir um pouco mais essas fronteiras do que é o eu, do que é a identidade, do que é o outro, do que é a natureza e por que existe essa estrutura de poder. Então é um filme que leva mais ou menos 5 minutos e é o que eu estou apresentando. Recentemente eu tenho trabalhado bastante com fotografia, vídeo e desenho, principalmente em pastel seco. E espero que vocês gostem do vídeo e do trabalho. E é isso. Obrigado.
Meu nome é João GG, eu sou um artista plástico natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu vivo e trabalho em São Paulo. E eu estou participando dessa exposição em continuidade a uma exposição sobre o Antropoceno que houve em Seul, no Museu Ilmin, em 2019. Essa peça, que é o epicentro da exposição, chama Unstrung Harp, Artefato para Quirón. E ela foi toda elaborada a partir de um ponto central dela, que é a ponta. A ponta foi um objeto encontrado num armazém, é um pedaço de nó de pinho, que é a madeira da qual é feito o tronco da araucária. Eu achei essa peça já no formato de uma ponta e eu laquei, tratei ela. E eu fiquei muito tempo pensando no que fazer com ela. Então me veio a ideia de fazer uma flecha gigante proporcional ao tamanho da ponta. E daí acontece essa espécie de assemblagem, que é um cano de cobre, o final da flecha feito com penas de fazão e um tronco retorcido fazendo o arco, tensionado por uma série de cordas de cobre. Então, também acaba sendo um objeto híbrido que fica no meio do caminho entre uma flecha gigante, né, uma flecha de um titã, com materiais reais, e uma espécie de instrumento musical arcaico, né? Bom, essa pintura que está aqui faz parte dessa instalação maior. O título original dela é Chateau Terrible 2, Espelhamento. Nesse tríptico, havia uma evolução dessa imagem. Então, num primeiro momento, ela parecia vermelha e incandescente e única. Num segundo momento, ela era duplicada, espelhada, numa pintura que é quase simétrica, que é essa que está aqui. E na terceira, eram esses duplos de castelos espelhados ecoados no horizonte. Então, era uma multiplicação da mesma imagem. Eu resolvi trazer especificamente a número 2, a pintura central, para cá, porque essas pinturas elas eram feitas em diferentes técnicas e há algo aqui nessa de número 2 que me lembra um pouco, enfim, clichês ou técnicas de representação orientais, assim, que parecem fundos de pinturas asiáticas, ou também os block prints, as gravuras. Bom, essa peça é uma escultura de parede, uma escultura instalativa chamada Morcego a Combustão, e ela deriva do uso dessas duas peças de plástico injetado. A escultura brinca um pouco com a estilização prévia dessas peças. Elas têm uma aparência já sombria e um pouco neogótica. Então, da associação das peças que são semissimétricas, surge essa forma que parece um morcego, ao mesmo tempo que ela é um pouco robótica. Então, eu instalei essas peças na parede e fiz um desenho, enfim, com grafite em pó, com uso de spray e grafite compactado, como se fosse esse animal voador deixando um rastro fumegante por trás, né, à medida que decola. Bom, esse trabalho chama Passamanaria Ravel, e ele é feito a partir dessa técnica chamada passamanaria, que é uma técnica super antiga, que vem justamente das confluências da época da Roda da Seda. Então, nos idos de 1100, 1200, a Inglaterra começou a desenvolver essa técnica de trançar fios de seda com o material que chegava da Ásia, e para fazer ornamentos, decorações de roupa e cortinas. E desenvolvi essa peça que ela é em parte inspirada em formas de teia de aranha, em parte em vestidos e cortinas e em redes de pesca. Então ela é uma espécie de híbrido de costura que tem essa aparência simultaneamente natural e cultural. Então é algo que fica no meio de campo de algo que foi feito pelo homem, mas também com muita organicidade. Essa peça é uma escultura de parede, ela é chamada Arapuca Estética, e ela se estrutura em volta de uma caixa de mercado, né, uma caixa de feira, que é como se ela fosse embalsamada em cera de abelha, quente, com pigmento dourado. Então ela é uma caixa laqueada. Dentro dela, eu coloquei 2 grandes novelos de seda pura tingida de dourado,
uma pequena caveira de um animal, de um roedor, e uma pena de fazão, que é a mesma pena que constitui a terminação da flecha gigante. E é uma peça que brinca com, enfim, noções de beleza e funcionalidade, né? Ela sugere que ela é um instrumento para capturar um pássaro ou capturar um pequeno animal, e só que os artefatos que ela tem ali são incompletos, ou seja, ela chama um pouco a atenção por ser bonita ou por gerar curiosidade. Então, no conjunto, as peças tendem a orbitar ou ter sido montadas em relação à flecha que está no centro, que é o artefato principal. E eu acho que o trabalho todo brinca com essa relação com antiguidade, com herança e com aquilo que é mantido ou aquilo que sobrevive.